Conforme falávamos, sejam bem-vindos, bem-vindas à casa do Senhor. E hoje estamos no nosso segundo dia de festejo em relação aos 17 anos de organização da nossa igreja. Então todos são bem-vindos a esta casa, que o Senhor Deus abençoe a cada um de vocês. E esperamos que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando a cada coração aqui nesta noite. Nós vamos ler o Salmo 103. Salmo de número 103, dos versículos de número 1 a 5. Salmo de número 103. E eu os convido a nos colocar de pé, caso você possa, caso você queira. E nós vamos ler juntos esses versos conforme está no monitor, de 1 até o 5, e depois do 8 até o 12. Vamos ler juntos então, irmãos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. E redime a tua vida da perdição, e te coroa de benignidade e de misericórdia. De falar da tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como da árvore. E o verso número 8 a 12. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre terá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem. Assim como está longe do Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, na Tua casa. Agradecido que somos pelo Teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todos os benefícios, por todas as provisões, por todo o cuidado, pela Tua proteção, pelo Teu grande amor, pelas Tuas misericórdias, estamos aqui. Agradecidos, meu Deus, por tudo. E pedimos, meu Pai, que o Senhor se faça presente nesse lugar. Que o Senhor, através do Teu Espírito, esteja ministrando mais uma vez aos nossos corações. Fala-nos, Senhor, porque precisamos Te ouvir. Fala-nos, ó Deus, no nosso coração e nossa mente. Que as orações, os cânticos, ó Deus, a palavra, que tudo isso coopere para o nosso bem. Que o Senhor trate conosco, segundo Tua vontade, segundo os Teus propósitos. Aqueles, Pai, que estejam ainda a caminho, que o Senhor possa trazê-los em paz. E, Pai, permita-nos que tenhamos aqui um culto abençoado pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos e nós oramos. Amém. Podem sentar, meus irmãos e irmãs. Queremos agradecer a todos que nos visitam nesta noite. Que o Senhor Deus abençoe a cada um de vocês. E que o Senhor Deus esteja trabalhando em seu coração, trabalhando em sua mente. Nós acreditamos em Deus. E nós acreditamos no poder de Deus. E sabemos que o Senhor é que opera todas as coisas. E queremos simplesmente que cada um de vocês, com a sua forma de ser e agir, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor fale com você e trate com você, para a glória do nome dEle. Amém? Vamos ouvir o louvor. Chamo aqui as irmãs do louvor para entoarmos 2 hinos para adoração ao Senhor.
Graça e paz, igreja, amém? Amém. Tá melhorzinho, né? Graça, glória a Jesus, estamos aqui mais um domingo para prestar um culto ao Senhor, para adorarmos ao Senhor e agradecermos a Deus por tudo o que Ele tem feito por nós e ainda há de fazer. Nós vamos cantar um cântico que chama Te Louvarei. Te louvarei, Senhor, por toda a minha vida, te agradecerei por tudo que o Senhor, como eu já disse, tem feito e ainda fará por nossas vidas. Gostaria que os irmãos se colocassem de pé, para nós podermos estar louvando. Amém? Será que a gente pode dizer que não importa as circunstâncias, nós vamos estar louvando e agradecendo ao Senhor? Nós temos que fazer aquilo do nosso coração e aquilo que Deus colocou no nosso coração. Que mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós possamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós e ainda fará. Agora nós vamos estar louvando um cântico que chama A Luz do Mundo. Você tem sido a luz do mundo nessa terra, testemunho. É para nós pensarmos, né? Aquilo que Deus, a luz que o Senhor tem na nossa vida e mostra por nós. Vamos cantar, louvar ao Senhor. Tua beleza
nós não vamos sair do lugar, mas você pode virar para o lado, atrás ou na frente e cumprimentar a pessoa que está aí, dizendo: seja bem-vindo, que bom que você está aqui, que Deus abençoe, é um prazer receber você aqui, na alegria. Nessa noite foi escolhido pela família como um dia que eu gosto desse momento. Eu particularmente, por mim, fazia isso todos os domingos. Que é o quê? Apresentar uma criança. Quem dera nós pudéssemos apresentar todos os domingos uma criança nova, não é amém? Eu acho que esse amém muitos não falaram. Né? Todo ano fazer um filho é difícil, né? E custa caro, e dá trabalho. Mas é bênção do Senhor. E hoje à noite, depois de muito esperar, né, a agenda, nós vamos apresentar hoje, ter o privilégio, né, de apresentarmos o Benício ao Senhor. Amém? Amém. Então, primeiramente, eu pedi só para o pai e a mãe do Benício, e o Benício vir aqui à frente. Eu não comprei a camisa do Corinthians para ele usar hoje, que eu sei que é um dia especial. Né, mas os irmãos imaginem a camisa do Corinthians dele. E o pai não vai gostar disso. Faltou o branco. E graças a Deus por isso. Eu vou ler o texto já, todos os parentes já, tá? Fica tranquilo. Fica tranquilo. A gente vai dar um jeito nisso tudo. E eu quero ler para vocês dois primeiro um texto, e para os irmãos, e para a família, que está em Lucas, capítulo 2, verso 21. Lucas 2, verso número 21, que diz assim: Gustavo e Bianca. Está lindinho hoje, né? Aliás, todo dia, né? Completando-se os 8 dias para o ritual da circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, o qual já havia sido outorgado pelo anjo antes dele nascer. De igual modo, ao completar-se o tempo da glorificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo, assim como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Talvez alguém pergunte para nós: nós não vamos batizar o Benício? A resposta: não. E alguém poderia perguntar: por que não? Porque, conforme a palavra de Deus, esse livro, a Bíblia, o batismo sempre é seguido do arrependimento. O batismo não antecede, o batismo não salva. O batismo não tem poder de salvar ninguém. Nós batizamos pessoas que têm já uma idade, que reconhecem Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Somente depois disso e dessa pública profissão de fé, e vocês viram pelos vídeos, que nós batizamos as pessoas. Porque a palavra de Deus ensina assim. Em nenhum momento desse livro ensina que nós devemos batizar crianças. Em nenhum momento desse livro ensina que o batismo salva alguém. Em nenhum momento esse livro ensina isso. Mostra isso e manda fazer isso. Se você olhar qualquer Bíblia, qualquer tradução, você não vai encontrar isso. Mas você sempre vai encontrar que o batismo sempre segue aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador pessoal. Mas a Bíblia ensina, sim, que toda criança ela é apresentada diante do Senhor. Nós oramos por ela e nós pedimos a Deus, desde já, que o Senhor trabalhe na vida do Benício através dos seus pais. Os maiores ensinadores é o Gustavo. O maior ensinador é você ver. Você não pode terceirizar isso para a sua sogra, para a sua mãe, para o seu sogro, para a igreja, para a escola, para o pastor. São vocês os responsáveis por criar o Benício e ensinar o Benício desde agora a andar nos caminhos do Senhor, para que no tempo certo
o Benício venha fazer uma decisão ao lado de Jesus. Mas lembre-se, a responsabilidade é de vocês. É difícil, não tem nenhum manual, vocês vão ter que aprender, mas há uma vantagem: dependam de Deus, porque o que vocês não puderem fazer, o Senhor vai fazer. Nos alegramos com vocês, e no ano que vem, se Deus quiser, teremos o outro, depois o outro, depois o outro. Não, né? Isso só foi aqui devagar, né? Mas que Deus abençoe vocês, amém? E tem mais um texto que diz, ainda lá em Lucas, capítulo de número 2 também, que diz o seguinte, verso 52. Aqui diz: e Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Nossa oração é que o Benício cresça em toda sabedoria, estatura, graça na presença de Deus e de todos os homens. Amém? Que o Benício seja uma bênção na vida de vocês, e que vocês sejam uma bênção na vida do Benício, e que Deus abençoe todos vocês. Amém? Agora, os avós vêm aqui à frente. Vamos identificando, porque a família parece que veio todos aqui, né? Em peso. Os avós, que é o pai e a mãe da Bianca. Vamos fazendo aqui isso. Vocês ficam no meio, tá bom? E a gente vai se ajeitando. Agora, o avô, o bisavô, então. Bisavô, vem a irmã Fátima também. Bisavô, bisavó. A tataravó estava aqui ontem, hoje não está. A Tata, né? Ok. Agora, os primos, tem primos aqui? Os tios? Os tios. Vamos ver quem são os tios. Vem aqui à frente. Vem, Júlia, você também. Agora é tiozão. Não, tiozinho ainda, né? Tio, tia, tem tia também, tio, tia. Vem aqui à frente. É grande, glória a Deus. Bom, agora vocês me ajudam. Os primos. Glória a Deus. Aí sim, hein? O pessoal trabalhou bastante no passado, tinha mais filhos, né? Hoje é um ou dois ou nenhum, né? E aí tem os amigos, né? Os amigos, vou pedir para vocês ficarem mesmo, tá bom? Os amigos, tá? Vamos priorizar aqui a família. Vocês são bem-vindos também para testemunhar esse momento. Que Deus abençoe. E agora é o momento mais principal. É o momento que nós vamos orar com o Benício no meu colo. Vem cá, Benício, vamos ver se você vem. Vem cá, vem. Peguei ele certinho. Só, né? Os meus têm 38 e 34, então há 30 e poucos anos eu pego o bebê de colo. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Vamos esticar as nossas mãos, estender as nossas mãos para abençoar a vida do Benício. Senhor Deus, meu Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, por esse momento tão especial na vida do Gustavo, na vida da Bianca, na vida dos seus parentes, na vida dos seus amigos, onde nós temos o privilégio de apresentar diante do Senhor a vida do pequeno Benício. Ó Deus, que o Senhor abençoe a vida dele, que o Senhor, ó Deus, esteja com ele, que o Senhor esteja protegendo ele, que o Senhor, meu Deus, esteja sobre a vida dele. Oramos para que o Senhor também esteja sobre a vida dos seus pais, a vida da Bianca, a vida do Gustavo, que eles tenham o temor e o temor do Senhor, que eles tenham orientação do Senhor, para que eles possam educar essa criança nos teus caminhos,
que desde agora, eles comecem a ler a palavra de Deus, a orar pela vida do seu filho, a cantar canções que glorificam o teu nome. Que o Senhor possa orar pela vida dele, pelo crescimento dele, que eles possam sempre orientar no temor e no temor do Senhor, para que os seus pais sejam uma bênção na vida dos seus filhos, Pai. Abençoe toda a família, os seus avós, paternos e maternos, os seus avós, os seus bisavós, ó Deus, os seus tios, os seus primos, toda a família que está aqui representada. Que a tua bênção esteja sobre todos e que todos ajudem a cuidar do Benício e que o Benício seja uma alegria na vida de toda a família. Ó Pai, nós pedimos isso ao Senhor, porque sabemos, ó Deus, que é o Senhor que nos ensina. E haverá momentos na vida do casal em que talvez as dificuldades virão, mas nesse momento, ó Deus, que o Senhor coloca nos seus corações desde já, que sempre eles devem buscar a tua presença, a tua orientação. Que o Benício é a herança do Senhor, que o Benício foi colocado na vida dos seus pais, mas ele crescerá e viverá a vida dele. Mas que esse tempo juntos seja um tempo abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus, abençoe, meu Pai, a vida desse pequeno. Entregamos ele aos teus cuidados mais uma vez, os seus pais aos teus cuidados, e que seja bênção também. E que a nossa igreja, de alguma forma, seja uma bênção também na vida do Benício. Os tios, as tias, os irmãos, e que o Benício possa crescer ouvindo a tua palavra. E tudo isso pedimos e oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode ficar, todo mundo fica aí onde está. Nós temos o costume de dizer seja bem-vindo, só que hoje a fila é grande, mas nós não vamos perder esse costume. Então, começando da ponta, nós todos aqui vamos passar por cada um deles, agradecendo e dando seja bem-vindo no início. Amém? Então pode me seguir. Deus abençoe o futuro, primo. Deus abençoe.
Minha mãe não pegou. Mãe. A mãe tá lá, ó. Falta mais. Aos fotógrafos de plantão, nós temos aqui o certificado de apresentação. E aqui está falando o Benício. Então, mãe, segure para as fotos, tá bom? Você nessa foto também. Amém? Graças a Deus. Vamos ouvir o coral Renovo, louvando ao Senhor. Boa noite, irmãos. Com alegria que nós estamos aqui mais uma vez para louvar e agradecer o nome do Senhor. Hoje eu não poderia deixar de agradecer a cada um desses irmãos que se dedicaram durante 2 meses que nós estivemos ensaiando. E sempre assim, quando a gente tem algum evento na nossa igreja, a gente começa a ensaiar 2 meses antes. E eu quero agradecer a dedicação e o compromisso de cada um.
Pastor Jonatas, por favor, venha aqui à frente. Irmão Almir, venha aqui à frente também, por favor. Hoje, o pastor Jonatas da Igreja Batista Vera Cruz, lá em Franca, esteve conosco ontem, trazendo a palavra, uma palavra abençoada. E hoje estará também trazendo uma nova palavra para nós. Também esperamos que Deus esteja falando através do servo dele e que seja tudo para a glória de Deus. Amém? Irmão, o senhor ora por ele e depois eu posso ter a palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, meu Pai, dar todo louvor, toda exaltação nesta noite, ó Pai.
queremos, meu Pai, expressar aquilo que está em nosso coração. Ó Pai, nós somos gratos, meu Pai, por mais um ano que o Senhor tem de existência para esta igreja, Pai. Completando os seus 17 anos de vida. Nós te louvamos, ó Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor não tem deixado servos e servas aqui neste lugar, ó Deus. Não tem deixado faltar, ó Pai, o azeite neste lugar, Senhor. E nós te rendemos honra e glória ao seu nome, porque tudo é para ti. Tudo, meu Pai, é para a honra e glória do teu nome. É o Senhor que faz, meu Pai, conforme lhe aprova. E o Senhor, meu Pai, tem feito grandes coisas nessa igreja, Senhor, através do teu povo. Obrigado, meu Pai. Agora eu coloco, meu Pai, a vida do teu servo. Meu Pai, usa como vaso em tuas mãos agora, Senhor. Que ele possa falar não de si, mas falar, meu Pai, das grandezas do Senhor. Que o meu Pai, a tua palavra, venha fluir. De uma maneira, meu Pai, que teu Espírito, Senhor, alcance, meu Pai, a nossa alma cansada. A nossa alma, meu Pai, prestes, ó Deus, a sucumbir. Mas é o Senhor, meu Pai, que levanta. É o Senhor que tem o poder, ó Pai, de fazer o impossível. O Senhor que transforma a água em vinho. É o Senhor, meu Pai, que faz maravilhas. Opera através desse servo, ó Deus, fazendo com que ele, ó Deus, venha trazer, meu Pai, o recado do Senhor. Venha trazer, meu Pai, aquilo que o Senhor quer. Aquilo que temos que ouvir. Aquilo que temos, meu Pai, que fazer, ó Deus, conforme a tua vontade, andar nos teus caminhos. Obrigado, ó Pai, por esta noite maravilhosa. Ó Senhor, obrigado, creio, meu Pai, que o Senhor fará ainda coisas maiores ainda nessa noite. Em nome de Jesus, assim nós oramos e agradecidos. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Queridos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Mais uma vez eu quero agradecer por essa oportunidade, esse privilégio e pela confiança, pastor Estevão, de toda a igreja, de estar trazendo esse convite para estar com os irmãos. E deixo aqui os meus cumprimentos mais uma vez pelo aniversário desta igreja. Que o Senhor, o nosso Deus, mantenha vocês aqui por muitos anos mais pregando a palavra de Deus aqui neste lugar. Deixo aqui os cumprimentos da Igreja Batista Veracruz, o abraço de toda a igreja. Teve uma pessoa aqui também especial que enviou um abraço para os irmãos. É o irmão Puerci. Talvez alguém conheça. Ele congregou aqui com a sua família por um tempo. O irmão Bruno agora ele está em Cafelândia. Ele mandou um abraço para os irmãos aqui, tá? Mandou uma mensagem para mim. Meu amigo falou: pastor, congreguei lá, fiquei sabendo que o pastor vai pregar. Mandou um abraço para toda a igreja. Então estou transmitindo para os irmãos esse abraço. Mas sem demoras, vamos para a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Nós vamos ler 1 Pedro, capítulo de número 2, verso 9 e verso 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Diz o seguinte, a palavra de Deus: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim,
que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Senhor Deus, muito obrigado pela leitura da sua palavra. Obrigado pela vida dos irmãos aqui nesta noite. Que o Senhor continue abençoando esta igreja. Ó Deus, e agora que o Senhor conduza a sua palavra, segundo a sua vontade, segundo o teu querer. Eis aqui a minha vida, Senhor, que o Senhor fale, ó Pai, diretamente ao seu povo. Não quero falar nada de mim mesmo, mas somente aquilo que o Senhor desejar. Ó Deus, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Queridos, nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos, dentro desse texto, sobre o tema Somos Igreja. Somos Igreja. Nós temos passado um tempo de muitos desafios como Igreja do Senhor. Desafios, às vezes, externos, desafios internos, problemas que às vezes atacam a igreja de fora para dentro, e às vezes problemas que surgem dentro da própria igreja. Nós temos visto esse tempo de tantos escândalos, no meio evangélico, tantas falsas teologias, falsos mestres que têm se levantado, tantas dificuldades, tantos problemas. Nós vemos um crescimento exponencial do povo chamado evangélico, mas ao mesmo tempo nós vemos que esse crescimento não faz a diferença. As coisas parecem que não avançam no sentido da santificação da sociedade, de transformações no meio social. Nós vemos isso porque o crescimento é apenas um inchaço. Eu vejo dessa maneira. Não sei se os irmãos veem dessa forma, mas há um inchaço verdadeiro no meio da igreja brasileira. E esses problemas, esses desafios também são internos. Às vezes problemas que acontecem no meio da igreja, divisões, dificuldades, As igrejas sérias também têm visto um desafio enorme nesse tempo, por causa dos modismos e tantas inovações que têm substituído a palavra de Deus, que deve ser a centralidade. Além disso, queridos, nós vivemos um tempo de muitas crises emocionais, crises morais e ataques espirituais no meio da igreja. Não sei se os irmãos têm visto isso, mas nunca se viu tantas pessoas com problemas emocionais. Nós vemos isso o tempo inteiro, o tempo todo. As pessoas estão passando por esses problemas e o inimigo também tem atacado grandemente, fortemente a igreja. O foco principal do inimigo nesse tempo é usar diversas situações para tentar parar a igreja, tentar frear a igreja, porque ele sabe que o tempo está próximo. Quem aqui acredita que o tempo está próximo? Eu creio sim. O tempo está próximo. E o inimigo, ele tem investido pesado. Ele tem investido pesado contra a igreja, e a igreja é o povo de Deus. A igreja são vocês aqui. A igreja é a IBVC que está lá em Franca. A igreja é o povo de Deus espalhado na face da terra. Mas o inimigo tem aproveitado todas as oportunidades. Queridos, mas é nesse tempo, de tantos problemas que eu estou citando aqui, que a igreja precisa se lembrar de quem ela é. Quem é você como igreja do Senhor? Quem é a igreja? Você já pensou da autoridade que tem a igreja? Você já pensou no poder de Deus que está com a igreja?
O apóstolo Pedro ele escreve para essa carta em um contexto bem complicado. A carta de 1 Pedro ela foi escrita para os cristãos dispersos na Ásia Menor em um período de extrema perseguição do Império Romano. E aqueles irmãos estavam espalhados, perseguidos, alguns deles até marginalizados. Muitos deles perdiam as posses, alguns deles até eram martirizados por causa da fé. E muitos estavam fraquejando, estavam esmorecendo, estavam, como o irmão orou aqui, com a alma cansada. E o apóstolo Pedro escreve nesse momento que Roma dominava, oprimia, mas a igreja, mesmo diante de todos os desafios, diante da opressão romana, diante das dificuldades que eles estavam passando, eles precisavam relembrar quem eles eram. Quem é a igreja, queridos? E Pedro vai afirmar no contexto aí, no capítulo de número 2, que Jesus é a pedra fundamental da igreja. Essa pedra que foi rejeitada pelos homens, mas que é a pedra principal da igreja. E essa pedra, ela é firme, ela é rígida, ela é sólida. É uma pedra inamovível, que não se move, que não pode ser quebrada. E sobre esta pedra, Jesus edificou a sua igreja. E por isso, nós somos pedras vivas. Não é? Igreja Batista, pedras vivas. Pedras vivas. Que estão construídas sobre essa pedra fundamental. Que os homens rejeitaram, mas que para Deus é a pedra principal, eleita, que estabelece a sua igreja sobre a face da terra. Queridos, e nós somos essas pedras, e Pedro vai lembrar que nós somos escolhidos para sermos não somente essas pedras, mas sacerdotes do seu reino eterno. E se a igreja, nesse momento de tantas turbulências, de tantas crises emocionais, de tantos desafios, se ela se esquecer de quem ela é, ela vai parar no meio do caminho. Mas se ela olhar para o autor e consumador da sua fé, e ela lembrar-se de quem ela é, ela vai continuar firme. Ela vai continuar, e mesmo que seja perseguida, ou até morta, mesmo que sejamos mortos por causa do nome de Jesus, não vai importar. É interessante que os registros dos historiadores nos mostram, que os cristãos iam para o Coliseu Romano cantando ao Senhor, cantando hinos de vitórias, de gratidão. Será que nós temos esse mesmo espírito da igreja primitiva? Será que nós temos essa mesma convicção? E isso só vai acontecer quando olharmos para a palavra e entender quem nós somos. E eu quero dizer para você quem você é nesta noite diante de Deus. Primeiro, nós somos a igreja, o povo escolhido por Deus para um grande propósito. Pedro vai dizer: vós, porém, sois raça eleita. Outra versão vai dizer: vós, porém, sois geração eleita. Geração, porque fomos gerados por Ele. Fomos gerados por Ele pela palavra da verdade. E essa palavra raça ou geração, ela está ligada muito à promessa do Antigo Testamento. Aquela promessa que era para Israel, o povo escolhido, o povo separado. Mas graças ao maravilhoso sacrifício de Jesus, essa promessa foi
estendida a cada um de nós. Israel era o povo escolhido, o povo selecionado, eleito. E realmente era assim. O próprio Jesus disse para a mulher samaritana, e disse: dos judeus que vem a salvação. É o povo judeu que é detentor da salvação. Quando Jesus começou a pregar o Evangelho, ele disse para os seus discípulos: vão primeiro para as ovelhas perdidas de Israel. Israel. Mas, queridos, graças ao amor de Deus, após a morte de Jesus, essa salvação foi estendida para todos os povos. E Jesus tem os seus eleitos nos 4 cantos da terra, em toda tribo, raça, nação. E cada um de vocês aqui só está aqui porque você foi escolhido por Ele. Você é eleito por Deus. A igreja não nasceu por acaso, não foi por acidente, ela foi escolhida pelo Senhor. Eleitos. E nossa identidade não vem da opinião das pessoas, nossa identidade não vem da cultura, nossa identidade não vem das redes sociais, a nossa identidade vem de Deus. Nós somos geração dele, filhos amados do Pai e cordeiros com Cristo. Será que isso é pouco? Isso é motivo de nós acordarmos todos os dias alegres e felizes, apesar das aflições. Sou filho de Deus, sou filho amado de Deus. Queridos, o inimigo tenta fazer a igreja se sentir pequena, fracassada, sem valor, irrelevante. Mas Deus está dizendo: vocês são meus filhos. E não importa, queridos, o tamanho que seja a igreja, a congregação, não importa o tamanho que seja a comunidade, né? Onde você está congregando. Se ali é um povo escolhido, ali é um povo amado e querido por Deus. E muito mais precioso, né? Muito precioso. Você é precioso para Deus. Em segundo lugar, nós somos igreja, sacerdócio real e nação santa do Senhor. Pedro vai dizer: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real e nação santa. Pedro usa 2 verdades poderosas. Nós somos sacerdócio real e nação santa. E o que é sacerdócio? No Antigo Testamento, se os irmãos lembrarem aí nas suas mentes, vocês vão se lembrar que os sacerdotes eram separados para servir a Deus diante do povo e entre o povo e Deus. Eram os responsáveis de oferecer sacrifícios, intermediar entre o povo e Deus, levar os sacrifícios diante do Senhor, e tinham acesso, o sumo sacerdote, né? Era o único que tinha acesso ao Santo dos Santos, uma vez por ano, no dia da expiação. Os sacerdotes tinham essa nobre função de oferecer os sacrifícios que o povo trazia para apresentar diante do Senhor. E era qualquer um que podia ser sacerdote, irmão? Quem que podia? Somente da tribo de Levi. Separados. Queridos, e agora diz a palavra de Deus que Pedro está mostrando algo extraordinário, que em Cristo você recebeu essa função. Você é sacerdote. Isso significa que hoje você não precisa de mais alguém para pegar o seu louvor e levar até Deus, ou pegar o seu sacrifício e levar até Deus. Você simplesmente tem essa autoridade de se aproximar do trono da graça. Você pode, como diziam os antigos, até dobrar o joelho até embaixo do pé de manga, que ali o Senhor
estará recebendo o seu louvor, a sua adoração. Meus irmãos, que bênção que é isso. Você tem esse livre acesso. Você pode se aproximar diante do Deus Pai Todo-Poderoso através da sua oração, através do único mediador, que é Jesus Cristo, o homem. E você é sumo sacerdote. Você é sacerdote, aliás. Você é sacerdote. Mas não é só um sacerdote. Você é sacerdote real. Você é sacerdote do Rei. Você é sacerdote do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E é interessante, eu estava pensando nessa mensagem, pastor Estevão, e quando eu estava lembrando aqui, pensando, meditando, eu me lembrei da Copa do Mundo, né? Todo mundo está vivendo essa alegria da Copa. Todo brasileiro gosta de Copa, né? E eu assisti o jogo da Argentina. E quando o Messi entrou no campo, todo mundo fica assim, olha o Messi, né? Olha o Messi entrando, né? Olha o Messi. Irmãos, é interessante, né? Como os homens se impressionam com coisas humanas. Mas haverá um dia em que os remidos do Senhor aparecerão, onde o povo de Deus vai brilhar, e eles vão olhar e vão dizer: quem que é esse povo? Esse povo é a nação santa, é o sacerdócio real. E lá naquele dia, não vai adiantar se você foi craque de futebol, né? Lá naquele dia não vai adiantar se você teve muito dinheiro ou pouco dinheiro. Lá naquele dia não vai adiantar se você teve muita influência ou pouca influência. Lá naquele dia só vai valer se o seu nome está escrito no livro da vida. E se você é sacerdócio real, se você vai servir o rei. Quem é que quer servir o rei? Você quer servir o rei naquele dia? Eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Eu quero estar lá para servir o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E talvez o mundo olhe para a igreja e fale: mas que povo estranho, que povo esquisito, que fica se juntando nos domingos à noite para ficar cantando e ouvindo alguém falando ali na frente, que fica servindo, obedecendo um Deus. Que povo? Queridos, esse povo é o povo escolhido de Deus, separado. E a igreja, ela não pertence ao mundo. Por isso, Jesus vai dizer: Pedro vai dizer, vocês não são apenas sacerdócio real, vocês são nação santa. E a palavra santa, o santo, significa separado. Vocês são diferentes. Vocês foram separados desse mundo para viver totalmente para o Senhor Deus Todo-Poderoso. A igreja está no mundo, mas ela não pertence ao mundo. A igreja não pertence ao sistema do mundo. E nós estamos vivendo no mundo enquanto o nosso Senhor não vier nos chamar. Seja através da morte ou através do arrebatamento. Mas a igreja não pertence a esse sistema. E hoje existe uma pressão enorme para que a igreja se cale, para que a igreja negocie a verdade, para que a igreja relativize o pecado, para que a igreja se adapte à cultura do mundo, para que a igreja aceite as mudanças da sociedade. Irmãos, mas nós somos o povo de Deus. A igreja não aceita tudo. A igreja não engole tudo. A igreja não engole essas ideologias que têm vindo do mundo. Não, mas a igreja tem que se atualizar. A igreja tem que, relevar algumas coisas. Não. Chega. A igreja é um povo diferente. É uma nação santa. É um povo separado. A igreja não foi chamada para parecer com o mundo. Ela foi chamada para refletir Cristo ao mundo. Em terceiro lugar, irmãos, quem é a igreja? A igreja é o povo exclusivo
de Deus. Pedro vai dizer que nós somos nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo exclusivo. A ideia do texto é: nós somos um povo que pertence exclusivamente ao Senhor. Deus não abre mão do seu povo. Queridos, e a igreja ela possui um dono. Quem que é o dono da igreja? Jesus. E no meio das igrejas nós temos essa expressão, né? Ah, é fulano de tal, é dono da igreja. Ciclana de tal é dono da igreja. Ah, aquela família tal é dono da igreja. Não existe fulano nem ciclano que é dono da igreja. Não existe nem família que é dono da igreja. Nem o pastor é dono da igreja. O dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E ai daquele que tentar, pelo menos, se achar dono da igreja. Eu já vi muitos que tentaram em algum momento se tornar um tropeço dentro da igreja e se achar o dono da igreja. Mas sempre o fim é trágico. Sempre o fim dessas pessoas é ruim. Por isso, meu irmão, sirva ao Senhor com amor, como foi pregado ontem, com dedicação. Mas nunca se ache dono da igreja. Porque dono da igreja é somente um, é o Senhor Jesus Cristo. Mas por que ele é dono da igreja? Por quê? Porque ele pagou um preço. E qual foi o preço que Jesus pagou? Não foi com prata, nem com ouro, mas foi com o seu puro sangue derramado na cruz do Calvário. Ah, meus irmãos, por isso a igreja não pode viver dividida, não pode viver mundana, viver frio espiritualmente, tratar as coisas de qualquer maneira, agir com a igreja de qualquer maneira, porque a igreja, ela tem dono. Jesus ama a sua igreja, ele se entregou por ela. Queridos, e o mundo pode até nos abandonar, as pessoas podem até nos decepcionar, mas Jesus jamais abandona e decepciona a sua igreja. Em tempos difíceis, precisamos nos lembrar, nós somos o povo de Deus, e não importa a muralha, não importa a dificuldade, não importa os problemas que se levantem, o Senhor está conosco. E até aqui, o Senhor tem nos sustentado. Irmãos, em último lugar, nós somos igreja. O povo que não era povo, mas agora tem uma grande missão. Queridos, é interessante que precisamos pensar, nós temos todos esses atributos que o Senhor deu para nós. Somos o povo escolhido, o povo amado, nós somos o povo eleito, nós somos a nação santa, o povo exclusivo, o sacerdócio real. Só que nós não podemos empinar o nosso nariz, em nenhum momento, porque nós só somos o que somos porque Deus teve misericórdia de nós. Nós não podemos fechar as portas da igreja e achar que é um fã-clube, né? Um clube igual aos outros, e que só esses aqui que têm privilégios. Não, essa porta tem que se manter aberta para todas as almas, para que eles também se tornem povo de Deus. Porque esse privilégio não é só de alguns. Jesus morreu para salvar todo aquele que nele crê, todo aquele que entregar a sua vida a Jesus. E a igreja, ela nasceu da graça. Nós não estamos aqui porque somos melhores. Nós estamos aqui porque fomos alcançados pela misericórdia de Deus. E se você está aqui, não é porque você é bom. Você está aqui porque você é pecador. Você está aqui não é porque você está acima da média. Não, é porque você reconheceu que você é fraco, perdido, pecador, que você precisa de um Salvador. Queridos, nós só estamos aqui porque Deus nos alcançou com a sua graça e com a sua misericórdia.
E Pedro mostra que essa nova identidade desse povo que não era povo e se tornou povo, esse povo que não tinha misericórdia alcançou misericórdia, eles alcançaram misericórdia para um objetivo. Verso número 9, 10 aliás. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. No verso número 9, vai dizer: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio leal, vocês são nação santa, vocês são povo que alcançou misericórdia, mas não para vocês se engrandecer, não, para vocês pregarem para outras pessoas. Pedro mostra que essa nova identidade possui um propósito: anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja não está aqui para ocupar espaço. Você não foi chamado só para esquentar banco, como nós dizemos, né? Você foi chamado para esse propósito, para mostrar a luz de Cristo para outras pessoas, no seu trabalho, na faculdade, no meio onde você está, na sua família. Você está lá para anunciar. Não é só o pastor que evangeliza, não é só o missionário que evangeliza, não é só o evangelista da igreja que evangeliza, não é só os diáconos, não, irmãos, é toda a igreja, todo o povo de Deus. A nossa missão é anunciar a Cristo, proclamar esperança, levar luz às trevas, viver para glorificar o nome de Jesus. Queridos, e por isso, mesmo no meio das dificuldades, a igreja continua tendo essa missão: brilhar nas trevas, levar cura aonde existe dor, e aonde houver pecado, a igreja precisa anunciar salvação. Queridos, concluindo essa mensagem, Pedro escreve um momento onde a igreja estava cansada, pressionada, abatida, para baixo. Mas Pedro vai dizer: não, vocês não podem alimentar esse cansaço, vocês não podem alimentar esse abatimento, vocês não podem se entristecer. Levantem a cabeça, se fortaleçam, porque vocês são geração eleita, vocês são povo de Deus, vocês são povo exclusivo de Deus, vocês foram chamados para romper em fé e continuar caminhando. Talvez existam crentes desanimados hoje, talvez existam pessoas pensando em desistir, talvez existam famílias aqui enfrentando lutas espirituais, lutas tão difíceis, que pensam: meu Deus, nós temos servido a Deus, mas temos passado por essa situação tão difícil, e eu estou desanimado. E eu digo para você: você é humano, eu sou humano, você também. Em algum momento nós podemos desanimar, mas jamais, irmãos, se entregar, jamais se abater ao ponto de dizer: olha, chegou ao fim, eu desisto. Não, você é chamado povo de Deus. Deus te trouxe aqui para te lembrar nesta noite, meu irmão, nós somos igreja, e enquanto a igreja estiver firmada em Cristo, na pedra fundamental, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Que Deus te abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesta noite, quero orar pela vida do pastor, e quero orar pela igreja, quero orar pela liderança, quero orar por cada ministério desta igreja, e eu quero ver essa igreja avançando. Se eu tiver uma próxima oportunidade de vir aqui, eu quero ver essa igreja caminhando forte e firme, como os irmãos estão aqui, alegres, servindo ao Senhor. Porque o inimigo, irmãos, ele deseja
que a nossa cabeça esteja para baixo. Mas nessa noite, Deus está dizendo: levanta a tua cabeça, porque nós não somos qualquer um, nós somos a igreja. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o batalhão, o exército do céu. E ninguém pode parar a igreja. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta noite, louvamos o Teu nome, agradecemos o Teu nome, Senhor, por mais um ano que o Senhor concede a esta igreja. E, ó Deus, cada vez que a igreja avança, com mais um ano de existência, é motivo de alegria, é motivo de glorificar o Senhor. Mas no meio desta caminhada, ó Deus, lutas vêm, dificuldades vêm. Eu tenho certeza, meu Pai, que assim como todas as demais igrejas, como a nossa igreja lá em Franca, essa igreja também tem os seus desafios. Ó Deus, mas nesta noite, que o Senhor possa colocar no coração de cada um nesta noite, ó Deus, esse sentimento de que nós somos o povo eleito de Deus, nós somos a igreja do Senhor, nós somos o exército de Deus, e nada nem ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ó Deus, abençoa, Pai, o pastor Estevam, sua esposa. Abençoe, meu Deus, a liderança desta igreja, a diretoria. Abençoe, ó Pai, os ministérios desta igreja. Abençoe, meu Pai, o povo que trabalha nesta igreja. Que, ó Deus, que o Senhor possa abençoar. Continuem operosos na obra do Senhor. E aonde eles estejam, ó Pai, todo este povo de Deus, onde eles estiverem, que eles possam, ó Deus, pregar a Tua palavra. Que eles possam, meu Pai, manifestar as virtudes do Senhor, para que outras pessoas venham, creiam, se convertam, entreguem suas vidas para o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, se houver alguém cansado nesta noite, fortalece. Se houver alguém desanimado, levanta. Se houver alguém com o coração ansioso, meu Pai, ó Deus, que o Senhor possa acalmar o coração desta pessoa. Ó Deus, e que ela possa voltar esta semana firme, feliz, alegre com o Senhor e com a fé estabelecida na rocha que é Cristo Jesus. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por tudo. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero mais uma vez agradecer pela oportunidade, pelo privilégio e pela confiança de poder nos confiar nesse grande desafio que é pregar a palavra de Deus e alimentar os irmãos. Eu espero que Deus possa ter falado no coração dos irmãos e com a minha pequenez, que o Senhor possa de alguma forma abençoar a sua vida. Amém? Deus abençoe. Pastor Estevam. Bem, chegou o momento de nós agradecermos mais uma vez a cada um de vocês. Que o Senhor Deus abençoe. Eu queria só que lembrar de uma coisa muito importante. Jesus morreu na cruz por causa da sua vida. Não esqueçam disso. Essa é a maior mensagem de todas. Que Deus abençoe todos vocês. Tenha uma boa semana no Senhor. Que o Senhor Deus te proteja, te guarde, te abençoe. E não vá embora sem comer um pedacinho de bolo. Dizem que quem sai sem comer um pedacinho de bolo perde todos os fios de cabelo. Se alguém não quer ficar careca, vamos perder pelo menos um pouquinho de pedacinho de bolo para a glória de Deus. E queria pedir oração, o irmão Neto, a sua esposa. Eu vi o irmão Neto, de repente eu vi que ele não estava mais. A esposa dele passou mal durante o culto. Eles foram embora. Já estão lá em Nuporanga. Orem pela vida deles, os irmãos que estão conosco, e pela saúde da esposa dele, pela vida deles. Já está melhor, mas deu um susto na gente. Me ausentei um pouquinho para falar com eles, mas está tudo bem. Graças a Deus. Amém? Deus abençoe todos vocês. Vamos pegar um pedacinho de bolo e vamos bater um pouquinho de papo. Que Deus abençoe.